Sabe uma coisa curiosa? Às vezes, as próprias linhas que deveriam nos conectar, sabe, estradas, cabos, rotas aéreas, podem acabar criando divisões bem profundas. E para entender como isso acontece, a gente vai usar o Brasil como um grande estudo de caso. Para a gente começar a mergulhar nisso, essa citação aqui é perfeita. Ela já dá o tom da conversa. Porque a globalização prometeu um mundo super conectado, né? Mas a grande pergunta é, conectado para quem? Essa ideia vai guiar toda a nossa análise. Então, o nosso roteiro vai ser esse. A gente começa com a grande promessa da conexão. Depois mergulha nas contradições do Brasil, tanto as físicas quanto as digitais. Aí vamos entender o custo humano disso tudo e fechar com uma pergunta bem importante sobre o futuro. Bom, vamos lá. Primeiro, a ideia que define a nossa era, a conexão. Toda tecnologia moderna parece ter sido feita para uma coisa: encurtar as distâncias e aproximar todo mundo. E nossa, essa promessa é muito atraente. Pensa bem, voos que cruzam continentes em poucas horas, a internet que nos conecta na mesma hora com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Em tese, a geografia meio que deixou de ser um problema. O mundo ficou rápido, fluido. E é aqui que a gente chega na pergunta que muda tudo. Essa conectividade toda, ela é para todo mundo mesmo? Ou será que, ao conectar alguns, ela acaba sem querer, deixando outros ainda mais para trás? Agora sim, vamos focar no nosso estudo de caso, o Brasil. Um país que no papel é um gigante, sem dúvida, mas que para muita gente que vive aqui parece surpreendentemente pequeno, desconectado. Primeiro, a escala. O Brasil é o quinto maior país do mundo em área. É um território continental. É imenso, por qualquer padrão que se olhe. E não é só terra, claro. É também o sétimo país mais populoso do planeta, uma nação com mais de 200 milhões de pessoas. E na economia, a mesma coisa. É uma potência com um produto interno bruto que o coloca ali entre as 10 maiores economias do mundo. Então, um gigante em território, em população e em economia. Mas agora, olha que incrível o contraste que essa poeta de slam, a Midria, traz. Ela captura essa contradição de um jeito perfeito. A maior e mais rica cidade do país se torna miúda, pequena, quando fala em dar acesso e mobilidade para sua própria gente. Essa é a grande contradição brasileira, dita em poucas palavras. Então, vamos analisar a fundo a primeira grande divisão, a física. Como o Brasil se movimenta. E, mais importante ainda, para onde ele se movimenta. E esse gráfico aqui já diz tudo. É um desequilíbrio enorme. Mais de 60% de toda a carga no Brasil anda de caminhão. É uma dependência gigantesca das rodovias, enquanto ferrovias e hidrovias, que seriam bem mais eficientes, ficam em segundo plano. E o ponto-chave aqui é a pura lógica. Rodovias são ótimas para coisas rápidas, distâncias curtas. Mas para um país com o tamanho do Brasil, depender delas para levar volumes gigantescos por distâncias enormes é super ineficiente e caro. E aí, quando a gente olha para quem essa rede toda serve, o padrão fica claríssimo. A prioridade não é conectar as pessoas entre si, mas sim escoar a produção. As estradas servem às cargas, as ferrovias levam as commodities para os portos e os portos mandam tudo para fora. É uma rede pensada para a economia e não para a integração do país. Agora, vamos sair da infraestrutura física e pular para a digital. E vamos ver como essa mesma lógica de exclusão, infelizmente, se repete. Antes de mais nada, vamos definir o conceito principal aqui, a exclusão digital. Não é só sobre ter ou não ter internet, sabe? É uma barreira que reflete e, o que é pior, a profundas desigualdades que já existem na sociedade. E os números mostram isso com clareza. Olha só a diferença entre as regiões. Enquanto o Centro-Oeste, Sudeste e Sul têm mais de 90% de acesso em casa, o Norte e o Nordeste ficam bem para trás. As linhas digitais claramente não chegam para todo mundo do mesmo jeito. E essa divisão fica ainda mais nítida, mais gritante até, quando a gente compara a cidade com o campo. É uma diferença de quase 18 pontos percentuais. Viver no campo significa que a chance de estar conectado é bem menor. Mas é aquilo, né? Esses gráficos, essas porcentagens, não são só números. Eles têm um impacto real, um custo humano muito profundo na vida das pessoas. É muito importante a gente entender isso. A infraestrutura de um país é como um espelho da sua sociedade. Essas falhas no mapa são, na verdade, um reflexo das falhas nas relações entre as pessoas. E aqui está a realidade por trás dos mapas. A fome, a falta de saneamento básico que atinge de forma desproporcional a população negra, a desigualdade de salário entre homens e mulheres que insiste em não acabar, tudo isso está conectado. A falta de acesso, seja a uma estrada ou à internet, só piora essas condições.
O que nos leva, então, à nossa última parte. Tem conserto para isso? O que seria preciso para, de fato, reconectar uma nação tão dividida? Olha, as soluções técnicas, elas existem. Diversificar o transporte, ter uma rede mais inteligente, planejar projetos pensando nas pessoas, na integração social. E, claro, lutar para que o acesso digital seja de fato para todos. Mas no fim das contas, a gente fica com uma pergunta muito mais profunda. Por que construir estradas, instalar cabos? Isso é uma questão de dinheiro, de engenharia. Agora, construir uma nação integrada, justa, conectada para todos, isso é uma questão de intenção. E a pergunta que fica no ar é: qual é a verdadeira intenção?